E fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí tudo que a mídia está falando dessas apresentações, desse mercado da bola do time do Flamengo. Teve também aí o Flamengo soltando que pode estar sondando aí a chegada do Paquetá e muito mais. Ficou interessado, quer saber tudo que a Renata Fã e companhia e as demais mídias falaram do mercado da bola do time do Flamengo, desse jogo que vai enfrentar também o time do Atlético Mineiro no Maracanã e muito mais. Então assiste esse vídeo até o final. Coisas que eu não entendo, né? O destino também age no futebol. O futebol carioca anda me perturbando. Por quê? Fluminense, meu adversário como torcedora na Copa do Brasil. Na Libertadores, só o Flamengo, né? Aí fique vendo, os caras trouxeram o Jorginho, beleza, né, Jorginho? Tranquilo. Aí trouxeram o Saul, beleza, né? Aí apresentaram o Emerson Royal. Beleza, né? E aí o Samuel Lino, a maior contratação da história do Flamengo, também tá chegando. Flamengo do céu. E tudo isso contra o Inter, hein? Flamengo do céu. Quero só ver. O amor está no ar. Quero ver pra montar. Nem precisava time. tanto, Flamengo. Haja amor. E o pessoal pensando no amor só, hein? Viu isso? Mais um reforço de peso. Desde 2019, no futebol europeu, o lateral direito Emerson Royal decidiu que era hora de vestir a camisa do Flamengo. Apesar de ter recebido propostas de outros clubes da Europa, o jogador de apenas 26 anos não considera retornar ao Brasil uma regressão na carreira. Tinha outras propostas também para continuar na Europa. E vim pro Flamengo, muita gente falou para mim que eu tava voltando pro Brasil, que eu ia regressar na minha carreira, e muito pelo contrário. O Flamengo é um time enorme, um clube gigante, um dos maiores do mundo. Com a chegada de Emerson Royal, o técnico Felipe Luiz ganha mais uma opção para o setor defensivo. O lateral chega para ocupar a vaga que era de Wesley, negociado com o futebol europeu. Mas apesar da ansiedade para estrear, o jogador ainda precisa esperar um pouco para aprimorar a forma física. Eu tinha um calendário totalmente diferente. Na Europa agora a gente começaria uma pré-temporada, então eu vou trabalhar forte o máximo que eu puder para que eu possa estar em campo o quanto antes. E mesmo com poucos dias de Flamengo, Emerson Royal declarou um sentimento de pertencimento ao clube carioca. Eu sempre fui flamenguista e não sabia. Estou muito feliz, a torcida é uma torcida que eu já joguei contra e é difícil pra caramba jogar no Maracanã contra o Flamengo. E na verdade a perna treme quando vê o calor da torcida. E pros novos reforços, né, que nunca viram isso, com certeza eles vão se arrepiar, assim como eu me arrepiei. O Flamengo pagará ao Milan, da Itália, cerca de 9 milhões de euros, 58 milhões de reais, por parte dos direitos econômicos do jogador. Com contrato até 2028, o atleta já treinou com o elenco e até revelou que Felipe Luiz deu total liberdade para ele em campo. Ele já conversou bastante comigo, já explicou o que ele quer de mim dentro do campo, falou para mim que eu posso pedalar e ir para cima, e quando o treinador fala isso para mim, tem um risco que eu vou todas. Quem também desembarcou no Rio de Janeiro para se apresentar ao Flamengo foi o atacante Samuel Lino. Muito boa estrutura, fantástica, a nível europeu e muito mais ainda. Isso me surpreendeu muito. Além dele, o meia colombiano Jorge Carrascal é outro jogador que vai reforçar o elenco rubro-negro. Ele chega em solo carioca ainda nesta quarta. Os dois devem ser apresentados à torcida amanhã, na partida contra o Atlético Mineiro, pela Copa do Brasil. Mas, gente, não aguenta esse Flamengo guloso. Agora é o Carrascal também, colombiano, bom de bola, titular da seleção da Colômbia. Chico! Chico, vai. Ai. Guloso também tá o Inter, né? Mas aí, né, deixa... Mas mas eu preferia que fosse assim dentro de campo. Pois é, o Flamengo tá dentro de campo, né? Porque não basta a qualidade lá já existente, né? Mas tem jogadores ali. É difícil a gente falar em fim de ciclo, né? Porque eles ainda jogam muita bola. Mas são jogadores históricos que, dependendo da intensidade que você quer dar no time, né? Você tem Arrascaeta, Bruno Henrique, que são craques de bola, que estão lá desde a geração 2019. E aos pouquinhos, nem tão aos pouquinhos assim, o Flamengo foi renovando o seu elenco, né? Liberando alguns atletas. E, cara, essa janela tá absurda. O Flamengo é o único clube do Brasil que pode fazer isso, comprando direito econômico, tirando o jogador da Europa, de grandes clubes da Europa. Samuel Lino. Mas eu acho que a Renata não tem que ficar com medo assim, não.
Agora eu vou estar com você, menina. Renata. O quê? Porque teve uma época que o Flamengo teve Romário, teve Sávio, teve Capetinha, teve Edmundo. E melhor ataque do mundo não deu nada, bebê da Renata. Você tem que pensar assim. Se agarrar no terço. E reza. E o time do Inter tá bem concentrado, pelo jeito. Sabe o que eu tô pensando agora? Não, sabe o que eu tô pensando? Você falou em estar bem concentrado. O que eles estão conversando na concentração hoje? Imagina o papo na concentração do Eles estão Inter. ligando pra cá, Eles estão ligando pra cá pra ver se tem móvel lá. Eu acho que é melhor correr. A mala tá lá. Pra ver se a mala tá aí. Cadê os móveis? E o cachorro? Ih, levou o cachorro. Levou o cachorro. Não. E o papagaio? Ai, meu Deus, o papagaio levando também. Tá assim, A minha menino. fase não tá ajudando. Aí o treinador tá assim, o Roger. Vocês vão almoçar? Os caras, não vou dormir, não vou almoçar. Tô satisfeito. Ai, tá tudo assim, ó. Meu Deus. E também não para por aí, tá? A galera do Sport Center também falou aí sobre essa chegada de novos jogadores no time do Flamengo e em específico sobre essa questão do Lucas Paquetá. Vamos dar uma olhadinha aqui em tudo que eles falaram. Quinta-feira promete um grande confronto entre Flamengo e Clube Atlético Mineiro. O rubro-negro é o mandante da primeira partida, então para isso o Pedro Henrique Torre tem prioridade aqui no nosso telão. Bom dia, Pedro. Tudo bem, Mari? Bom dia para você, bom dia para todos aí, para, enfim, Bruno, Jailson, Mari Pereira, todo mundo que tá por aí, um grande abraço. Esqueci o gel hoje do Bruno Vicari porque tá ventando, que é uma beleza, então se o cabelo voar aqui, não reparem nem um pouco. Mas tudo bem, vamos lá, vamos em frente. Flamengo amanhã tem esse confronto importante com o Atlético Mineiro, afinal defende o título da Copa do Brasil, né? Foi a final do ano passado, Flamengo e Atlético Mineiro, esse primeiro jogo por aqui, mas o universo rubro-negro está muito abraçado aí em reforços neste momento, né? Porque o Samuel Lino chegou ontem, enfim, anunciado, foi apresentado ao CT, ao Ninho do Urubu, e aí o Emerson Royal também já regularizado, inclusive, e hoje à tarde chega o Carrascal, finalmente essa novela aí, Carrascal, chega hoje à tarde, vindo da Rússia, desenrolou 12 milhões de euros em 2 vezes, então o Flamengo de fato vai trazendo grandes contratações aí para esse meio de temporada, para essa janela de meio de temporada. E aí eu falava sobre a questão da Copa do Brasil, o Flamengo amanhã deve poupar alguns jogadores, porque o foco total, prioridade Campeonato Brasileiro, domingo tem, sempre bom lembrar, Ceará fora de casa, mas Pedro, Wallace estão suspensos, então podem entrar amanhã. Voltando a falar sobre os reforços animados, Samuel Lino e Emerson Royal, já falaram um pouquinho até, enfim, com a Flá TV, o Royal também foi apresentado ontem no Ninho do Urubu, então agora a gente ouve um pouquinho de cada um, o atacante Samuel Lino e o lateral direito Emerson Royal. Já vinha tendo conversas com clubes da Europa e tudo, eu não esperava, e o Flamengo veio com força. Um clube gigantesco, que faz uma proposta boa, é difícil você falar não. Porque já tem o peso de ser gigantesco, torcida, cidade, tudo. Então foi a mão do Felipe, o Boto também, toda a minha família, meus empresários, que a gente teve, todos, na verdade, teve de acordo em aceitar essa proposta que fosse bom voltar para casa, perto da família também. Eu sempre fui flamenguista e não sabia, né? Esse primeiro calor com a torcida foi muito importante para mim. Muita gente falou para mim que eu tava voltando pro Brasil, que eu ia regressar na minha carreira, e muito pelo contrário. O Flamengo é um time enorme, um clube gigante, um dos maiores do mundo. A gente sabe a repercussão que tem o Flamengo mundialmente, né? Por onde eu passei, todo mundo conhece o Flamengo. E uma das coisas que me chamou a atenção sem dúvidas também, é o elenco que a gente tem, né? Grandes jogadores com muita experiência e com um treinador que também está em uma crescente muito boa. Estão aí então os reforços, Samuel Lino e Emerson Royal, dando aquela palhinha sobre, enfim, essa chegada ao Flamengo. O Royal disse, já sentiu o gostinho da torcida, né? No último fim de semana contra o Atlético Mineiro, ele e o Saul, e amanhã muito provavelmente a expectativa é essa de Carrascal e Samuel Lino dando aquele tchauzinho para a torcida também antes de chegar, né, de fato assim, a vestir a camisa do Flamengo. E aí causa um burburinho, Mari, Bruno, nas redes sociais, questão do Paquetá. Por quê? Porque o Flamengo colocou ali nas redes sociais, enquanto tinha uma divulgação, de onde vem Paquetá. Temos até uma imagem aí, aquela busca na internet. Então ficou todo mundo muito empolgado com essa questão do Paquetá. Mas de fato o Flamengo observa a situação. Sabe que é muito difícil, tem a questão da punição, muitas incógnitas, apenas observa. Tem o carinho, mas se houver alguma viabilidade aí
contamos com os milhões aí também, tem essa questão do Paquetá. Para finalizar, pode ter mais reforços? Pode ter mais reforços. O Beltrán, atacante da Fiorentina e tudo mais, não chegou a fazer uma sondagem, estava observando. Pode ser que a negociação avance um pouco, mas depende mais do jogador querer voltar ao futebol sul-americano, né? Teve por aqui no River Plate, então, de fato, pode ser que o pacotão do Flamengo, essas chegadas no aeroporto, continuem arduamente aí durante mais alguns dias. Mari, Bruno. Olha, eu sou formada em Taylor Swift e ela é mestre em easter eggs, que você vai colocando pequenos spoilerzinhos, referências, e você tem que estar com o olho atento. Essa do Paquetá, pra mim, não foi um easter egg, foi um É mesmo? na cara. Você acha que... Não ia botar à toa. Deixar passar, assim. De todas as opções. Quem também comentou sobre o mercadão da bola do time do Flamengo foi a galera do F360. Vamos dar uma olhadinha aí em tudo que eles falaram sobre essas chegadas do time do Flamengo. Falar de Flamengo, o Flamengo joga amanhã pela Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, mas o torcedor ainda curtindo e ficando até mais otimista com a chegada de reforços como o Emerson Royal e o Samuel Lino, que chegaram e já elogiaram a estrutura do clube. Vamos acompanhar. Eu sempre fui flamenguista e não sabia, né? Esse primeiro calor com a torcida foi muito importante para mim. A gente sabe interiormente a dificuldade que foi, né? Eu mostrei o interesse de vir para cá, mas a gente teve uma certa dificuldade para isso ser realizado. Queria agradecer de primeira mão, né? O esforço que o Flamengo fez para me trazer para cá. Estou muito feliz. A torcida é uma torcida que eu já joguei contra e é difícil pra caramba jogar no Maracanã contra o Flamengo. E na verdade a perna treme quando vê o calor da torcida. Muito boa estrutura, fantástica a nível europeu e muito mais ainda. Isso me surpreendeu muito. Então, o Atlético está numa fase agora de crescimento e de mudança na parte de estrutura. Estão criando uma cidade esportiva e tudo. E hoje sim o Flamengo é melhor que o Atlético de Madrid. Hoje a estrutura que tem, o tamanho, todo o campo, tudo hoje é maior que o Atlético de Madrid. Legal, então, o Samuel Lino ali com a TV do Flamengo, com o amigo João Guilherme, elogiar a estrutura do Flamengo atual, penso eu que não surpreende. Agora, dizer que está maior ou melhor que a do Atlético de Madrid, a mim me surpreende. Não, foi o primeiro a falar isso. O Saúl falou isso semana passada. Mas os dois vieram de lá. Alguns clubes... Normalmente, o que eu penso, pelo menos, é que os clubes europeus, ainda mais um clube como o Atlético de Madrid, está sempre disputando Champions e chegando, e etc e tal, tem uma estrutura melhor que a dos brasileiros. A dos brasileiros tem crescido, né? Não conheço a estrutura do Atlético de Madrid. O Hoffman, que vive lá, talvez qualquer dia desse participando com a gente possa trazer mais detalhes, mas imagino que passe pelo fato da estrutura do Flamengo ser bem recente, né? Foi inaugurada há pouco tempo, talvez já com avanços que uma estrutura, imagino, mais antiga, um pouco mais antiga do Atlético de Madrid não tenha. Estou aqui conjecturando. Mas por muito tempo os clubes europeus negligenciavam um pouco estrutura de CT, né? Nem era tão cultural ali. E quando começaram a estabelecer, vários ficaram para trás. Eu lembro que no CT do PSG, na época que já tinha Ibrahimovic, Thiago Silva, os caras reclamavam e iam fazer trabalhos fora porque a estrutura do CT não atendia, não era ideal. É claro que todo mundo foi evoluindo. O Saúl até fala que a estrutura do Flamengo para ele é mais próxima até do Chelsea, que foi um clube que investiu bastante também em CT nos últimos anos. E é claro, o Flamengo tem um investimento alto no Ninho do Urubu, conseguiu ali uma estrutura que chama atenção e usa até como trunfo também em contratações de jogador. Já alguns jogadores utilizaram as instalações para se recuperarem de lesões, né, jogadores de outros clubes. Então é importante para o clube dar esse salto também. O problema no Flamengo é que a estrutura, muitas vezes, não era tão bem utilizada como deveria, né? Faltava esse passo de profissionalização, de integração dos setores, de ter um direcionamento mais científico, e vejo que o Flamengo está indo por esse caminho agora. E as contratações que chegam, né, são muito impactantes, porque você pode tentar ali desqualificar de alguma maneira, né, torcedores rivais
tentarem diminuir as contratações, mas eu vejo que as três, né, esse pacote aí com Emerson Royal, Saul e Samuel Lino, são todas contratações de impacto. E até o Emerson Royal, que tende a ser um cara ali, até pela comparação com o Rodinei, tratado como mais folclórico, é um jogador que já jogou no Tottenham, no Milan, que tem uma experiência já em seleção brasileira. O Emerson Royal perdeu a grande chance da carreira dele, ele tinha tudo para ir para a Copa de 2022, por causa daquela expulsão contra o Equador. Ele acabou, a comissão técnica do Tite ali ficou meio chateada com a atitude, né? Não esperava isso de um jogador com a experiência dele. Ele acaba sendo preterido, mas estava ali no grupo. Jogou muitos jogos de eliminatória. E pensando em futebol brasileiro, por mais que ele não tenha ido tão bem nos últimos anos, né, no futebol europeu, mas chega com condição de, no mínimo, brigar pela titularidade com Varela e, em muitos momentos, vai jogar, que é um lateral de mais apoio, de mais ofensividade. E Samuel Lino, para mim... E aí, pessoal, vocês acham que Emerson Royal e Samuel Lino foram boas contratações para o time do Mengão? Deixa aqui nos comentários, tá? Quem acompanhou o Samuel Lino no futebol europeu e no Atlético de Madrid dispensa apresentações. É verdade que no último ano não foi o Samuel Lino do auge no Atlético de Madrid, mas você não pode taxar um jogador só por uma temporada na carreira. O Saul foi para o Sevilha e é normal que renda menos num clube como o Sevilha, que não é mais protagonista no cenário europeu, mas os três jogadores, qualquer outro clube que trouxesse um deles, geraria ali apresentaria com pompas e com tapete vermelho, porque são jogadores muito bons, jogadores com mercado no futebol europeu, que chegam em momentos em que ainda podem dar muito retorno, chegam jovens, né? O mais velho é o Saul, que está na faixa de 30 anos, mas ainda assim com muita lenha para queimar. Então vejo as três contratações do Flamengo de uma vez só, de uma tacada só, certeiras pela necessidade do time. O time titular fica mais forte com essas contratações, você dá mais repertório, até o Breler falava, o Emerson é um lateral mais ofensivo do que o Varela, assim como era o Wesley, então você mantém essa característica. Do Emerson Royal é legal destacar, quando ele vai para a Europa, ele vai numa contratação casada de Betis e Barcelona, que ele ia jogar primeiro no Betis. Quando ele vai para o Barcelona, ele já é vendido imediatamente, não porque estava mal, ele estava muito bem. Só que o Barcelona, com toda a crise financeira que tinha, precisava fazer caixa e aí pintou a oportunidade de ir para o Tottenham, por isso que ele é negociado. Não teve o destaque que se imaginava, acho que a melhor passagem dele no futebol europeu foi no Betis, mas ainda assim é um cara que alcançou seleção, que poderia ter ido para a Copa. Para o nível do Brasil, acho que ele vai entregar demais, dando essa possibilidade. O Samuel Lino é um jogador que também alcançou um grande patamar, ainda que não veio da melhor temporada. Gosto do fato que sem bola vai entregar também demais, o que é importante na equipe do Felipe Luiz. Não à toa, muitas vezes o Atlético jogando com linha de 3, ele era ala também, podia ser ala ou ponta, então mostra o quanto que ele também tem a questão do comprometimento sem a bola. Aí você pode jogar com o Luiz Araújo na direita e o Samuel Lino na esquerda, tendo o Saul jogando como um segundo volante, por exemplo, com o Jorginho nesse primeiro momento, pensando sem o Pulgar. Voltando o Pulgar, você pode ter um time para ter mais a bola, com o Saul fazendo uma característica, não ele como jogador, mas no posicionamento parecido com o Gerson, aberto na direita, mas sendo meio campista para jogar mais por dentro, canhoto, com o Pulgar e o Jorginho, por exemplo, e aí tendo ou o Samuel Lino ou o Luiz Araújo. Então, você oferece repertório para jogar de diferentes formas com esses jogadores. Eu acho que eles chegam para ser titulares ou para brigar pela titularidade, sem dúvida, mas dando esse repertório também. Então, são movimentações muito fortes, assim, muito contundentes, e quem pode pensar, falaram da boca para fora em relação à estrutura do Flamengo. A gente não pode esquecer que o Saul é muito ídolo no Atlético de Madrid. Tem mais de 400 jogos, ganhou o título de La Liga, foi vice-campeão de Champions. Então, assim, não ia falar da boca para fora. Tem mais um para encaixar isso tudo que vocês dois falaram aí, Breler e André. O Carrascal. Inclusive, informação oficial do Flamengo que ele desembarca no Aeroporto Internacional do Galeão hoje, 15h50. Desembarque do atleta no Aeroporto Internacional Tom Jobim está previsto para as 15h50. Amanhã, Carrascal vai passar por exames médicos, né, na quinta-feira, e seguirá para encontro com o diretor técnico de futebol, José Boto, no CT, no Ninho do Urubu.
Assim que o contrato for assinado, todos os bastidores da chegada estarão disponíveis nas redes sociais oficiais do clube e na Flamengo TV. Então acrescenta mais um aí, viu, André? Pode pôr na lista. Aí eu reserva do Arrascaeta. E aí, sinceramente, acho que o elenco tá redondinho. Eu já não coloco o Carrascal no mesmo nível desses outros jogadores. Não. Aí ele Europa. entra ali e ele entraria para ser recomposição ao Arrascaeta em eventualidade. A Rússia é vista como Europa, né? Embora não dispute hoje as competições, mas quando estava jogando, quando não estava em guerra, estava jogando as competições europeias. Mas o Carrascal, eu que vi muito jogar no River Plate, sempre tive um pé atrás. Sempre que ele entrava, ele nunca foi um titular absoluto do River, porque ele mostrava habilidade, mas ele não mostrava sequência. Sabe? Decisões equivocadas com a bola. O Carrascal estava na final contra o Flamengo 2019, né? Mas não me lembro se foi titular, não. Acho que não. Ele não era o titular do time. Ele era um jogador que entrava recorrentemente, mas que tinha sempre dificuldade. A partir do momento que tinha a posse de bola, conseguia iniciar a jogada, mas a sequência não era boa. É claro que deve ter evoluído, imagino eu. Vou jogar lá na Rússia, envelhecer um pouquinho e tal. O jogador mais jovem tem mais essa dificuldade mesmo. E eu quero ver como é que ele chega para o Flamengo. Né? Se ele conseguiu agregar uma boa finalização dos lances que ele sempre... Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O time do Flamengo que tá fazendo um mercado de transferência extraordinário, né? Trazendo aí times, trazendo jogadores aí de times europeus, né? Jogadores que estavam jogando aí no Atlético de Madrid, trouxe o Emerson Royal, que estavam lá, né? Jogador do Milan, trouxe agora o Carrascal, tá querendo trazer o Lucas Paquetá, que antes de toda a treta era sondado aí pelo próprio Manchester City. Agora vamos ver como que vai ficar esse time do Flamengo, né? Uma verdadeira máquina, né? Lembrando que amanhã o Flamengo vai enfrentar aí o time do Atlético Mineiro, jogo válido, primeiro jogo das oitavas de finais da Copa do Brasil. Será o jogo no Maracanã, onde o Flamengo terá que fazer um bom resultado. O jogo mesmo será esse, um bom resultado em casa, para poder levar um jogo da volta, né? Para poder levar um jogo lá para Minas mais tranquilo, né? Então o time do Flamengo, acredito que vai fazer um jogo sensacional. Eu acredito que o jogo de domingo não será um espelho para essa partida. Acredito que o Flamengo vai jogar muito mais, vai se esforçar muito mais. Eu acredito que será um placar ainda maior do que esse, né? Não será um jogo de 1-0 para o time do Flamengo. Pelo contrário, eu acredito que será um jogo aí de 2 até mesmo 3-1 para o time do Flamengo. Esse jogo contra o time do Galo, dessa vez o jogo válido pelas oitavas da Copa do Brasil. Mas e aí, pessoal, o que é que vocês estão achando aí desse mercado da bola do time do Flamengo, hein? O que é que vocês acham desse mercado da bola do Mengão? Acha que está sendo muito agressivo? Vocês acham que o Flamengo está sendo muito cirúrgico? O Flamengo, para quem não está percebendo, foi falado aí, o Flamengo ele tá em um momento de transição, em momento de virando ali as transições, né? Você vê grandes jogadores, ídolos do time do Flamengo, né? Que marcou a história do time do Flamengo recentemente, estão em baixa, estão em queda, né? Estão ali já em idades meio que avançadas para o time do futebol. E o Flamengo está trazendo aqui as contratações pontuais, né? Você vê que a cada ciclo, né? A cada alguns anos, 2, 3, a cada 3, 4 anos, o Flamengo investe muito alto, e nos outros anos o Flamengo vai investindo gradativamente até chegar esse ciclo novamente e o Flamengo investir muito alto, que nem foi no tempo de Arrascaeta, né, e os outros. O Flamengo investiu muito alto, trouxe esses jogadores, e nos demais anos o Flamengo foi investindo pouco em pontuais, em posições pontuais. Aí agora vai se trocando, o Flamengo investiu muito alto. Eu acredito que nos outros anos o Flamengo vai investir um pouco menos, para depois investir muito alto. Então é isso que o time de futebol se sustenta, fazendo grandes contratações, né? O Flamengo, uma máquina. O Samuel Lino falando que a estrutura do Flamengo, principalmente no CT, muito maior do que do próprio Atlético de Madrid. Mas e aí, o que é que vocês acharam dessas contratações do time do Mengão? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comente aqui embaixo, ative o sininho de notificações, se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!